E aí, tudo bem? Meu nome é Kleber Luz, sou professor de eletrotermofototerapia. E hoje eu quero falar para vocês sobre o uso do TENS associado a um determinado programa de exercícios para os pacientes com sequela de AVC. Se tem algum paciente nesse perfil, você geralmente atende pacientes com sequela de AVC, fica na dúvida se pode fazer ou não, se é bom para espasticidade, se é bom para grande força ou não. Vamos discutir isso daqui? É bem interessante. Esse aqui é um ensaio clínico bastante robusto, onde ele pegou pacientes com sequela de AVC e um quadro espástico de membros inferiores com uma flexão plantar em espasticidade. Então, o paciente tinha uma dificuldade de fazer a marcha justamente por causa do grau de espasticidade. E aí o cara pensou da seguinte forma: o que é que eu vou fazer aqui nesse paciente? Ele elaborou um programa onde ele incluiu a aplicação do TENS numa frequência de 100 Hz, na largura de pulso de 200 microsegundos, durante 20 sessões, associado a um programa de exercícios domiciliares. Ele colocava o aparelho e fazia durante a realização desses exercícios. Isso vai facilitar porque a gente vai agrupar as condutas no mesmo momento e vai torná-las possíveis. E essas sessões tinham duração de 1 hora. Então, imagina você fazer 1 hora só de TENS, depois 1 hora só do exercício para que a gente consiga ter resultado. Esse método aqui ele vai juntar os dois e fazer isso de modo associado, tá certo? Quando ele fez isso, ele começou a perceber o seguinte: espera aí, nós temos a possibilidade agora de fazer um treinamento de médio a longo prazo nesse paciente a domicílio. Eu não preciso ter ele aqui na minha casa de segunda a sexta, eu ir na casa dele de segunda a sexta, ou ele vir na minha clínica de segunda a sexta, para que a gente consiga fazer esse programa. Que tal se a gente pensar em colocar um programa com o TENS de segunda a quarta-feira durante a realização dos seus exercícios? O ideal ainda é que se ele pudesse programar e acompanhar isso aí à distância através de uma videoconferência, sendo que o paciente tivesse sido treinado anteriormente. Então fica aí a dica bem legal, que não é um estudo nem um pouco novo, é um estudo de 2007, onde ele já tinha a ideia de começar a inserir o teleatendimento de alguma forma aí nesses pacientes, tá certo? Então esse aqui é um estudo muito legal, muito interessante, onde ele vai comparar o seguinte. Vamos aqui, ó. Vou seguir. E nós pegamos aqui 4 grupos: o grupo controle, o grupo que só fez TENS, o grupo que fez o TENS placebo mais o treinamento relacionado à tarefa e o grupo que fez a combinação com todos os parâmetros já discutidos para vocês anteriormente. E avaliou no baseline, avaliou com 2 semanas, avaliou com 4 semanas e o follow-up de 1 mês. Após ele fazer isso daí, ele avaliou. O que é que eu estou avaliando aqui? Eu vou avaliar a espasticidade da musculatura flexora plantar e vou avaliar a força com a contração isométrica voluntária máxima. Esse é um teste bem interessante, onde a gente avalia a capacidade máxima de gerar torque ou de gerar a própria força em newtons. E ele fez essa avaliação, e nessa avaliação, aqui estão os desfechos. Se vocês observarem, nós teremos 4 cores, e essas 4 cores estarão representadas na segunda semana, na quarta semana e no follow-up, sendo que o último vai representar o TENS mais o programa de exercício relacionado à tarefa. Percebam que o primeiro, que é nenhum, ficou muito diferente em relação aos outros. Portanto, para a espasticidade, não interferiu tanto fazer combinado ou fazer associado, ou fazer dissociado, fazer isolado. Não interferiu nada. Se vocês perceberem, todos os 3 eles tiveram aumentos significativos em relação a não fazer nada. Portanto, em relação à espasticidade, não há nenhuma alteração a nível dessa medida aí. Agora, com relação à força, nós percebemos que não fazer nada continua com pouco tamanho de efeito, mas há sim algum grau de diferenciação, principalmente no follow-up, porém sem diferenças ainda muito importantes, ok? Agora, o que vai gerar realmente a diferença é na velocidade, é o parâmetro D aqui, tá? É esse gráfico D aqui que vocês estão vendo. Se vocês observarem o uso de TENS e o exercício na casa do paciente, ele teve um maior tamanho de efeito na velocidade quando nós avaliamos este grupo que fez o TENS e o programa de exercícios, tanto em 2 semanas, 4 semanas, quanto no follow-up. E isso mostrou um resultado que é muito diferente em qualquer outro grupo.
Portanto, essa combinação ela tem um peso interessante aí na velocidade da marcha, ou seja, ela interfere muito mais na função do que no aspecto mais intrínseco do músculo, por exemplo, a espasticidade. E isso é um dado clínico relevante que nós podemos trazer à tona e gerar algumas discussões muito legais a partir daí, tá? A partir disso, nós podemos ter algumas considerações muito legais, que é o seguinte: posso fazer TENS em paciente com sequela de AVC? Posso, pode, professor, tranquilamente. Isso não há nenhum problema. Posso fazer combinado? Pode. E essa combinação é durante um tratamento muito específico. Posso fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana? Não. O ideal é que você faça pelo menos 3 a 4 vezes ou até quem sabe 5 vezes se você conseguir. E o uso a domicílio, ele é aconselhado? Desde que você faça antes um treinamento com esse paciente e tenha a garantia de que ele consegue reproduzir em casa. Se você não tem essa garantia, faça da seguinte forma: treine o paciente e faça as sessões por telemedicina, por teleatendimento, tá? Você vai conseguir ter muito mais resultado, ter muito mais tratamento. E o seu paciente consegue ter muito mais sequência no seu tratamento, porque ele não vai precisar necessariamente se deslocar até você ou você se deslocar até ele, tá ok? Pensa nessa possibilidade aí, que é um artigo bem interessante, e que tiver alguma dúvida, algo mais que você queira trazer, a gente está aqui para discutir. Então, estou super disposto, escreva qualquer coisa aqui, eu vou colocar esse estudo à disposição para quem quiser estudar um pouco mais sobre isso daí. Tá bom, galera? Valeu, grande abraço e até logo!